Olá, pessoal. Nós iremos começar agora a terceira aula de matemática do terceiro bimestre do ensino médio, no que se refere agora ao estudo da estatística. Então, agora nós iremos ver que nas semanas anteriores nós estudamos sobre a identificação das variáveis, a questão das pesquisas, né, montagem de tabelas, e agora nós iremos ver as representações gráficas. Então, qual a importância dessas representações? Né, de acordo com o texto aqui, está destacado 4 utilidades, né, para que a gente possa dar a importância das representações gráficas na estatística. Né? A primeira coisa que a gente vai ver aqui é que um importante recurso para reunião, né? Análise e interpretação de um conjunto de dados. Então, às vezes, quando a gente quer conversar algo sobre alguma temática que envolve muita gente, né? Então, essa reunião ela é uma ferramenta muito importante para a gente, quando tiver reunido, ter essas representações gráficas para interpretar o que vai ser conduzido na reunião. Isso é muito importante para que a gente possa entender. Aí, quando analisar o que está acontecendo e interpretar para que possam as pessoas que estão participando da reunião possam tomar as devidas medidas para a melhoria da empresa, de uma escola. Então, tudo isso é a questão de reunião, né? Então, a representação gráfica auxilia bastante essa questão da condução de reuniões. Segunda coisa que a gente vai ver que a presença dessas representações gráficas nós encontramos em vários segmentos de comunicação, como aqui tem dizendo jornais, revistas, internet, né? E os assuntos onde os gráficos são montados são assuntos do nosso dia a dia, né? Então, por quê? O assunto do nosso dia a dia vai reforçar a relevância de compreendermos a importância das representações gráficas no que se refere à interpretação dos dados. Então, isso é de muita importância, né? Então, aqui também que as informações contidas no gráfico, elas podem tornar mais rápidas a absorção delas por parte do leitor, né? Ou seja, a pessoa que está lendo aquele noticiário que tem um gráfico, ele consegue entender de uma maneira mais rápida do que aqueles casos em que a informação muitas vezes só é de maneira escrita e a representação gráfica facilita essa compreensão. E nós iremos estudar 5 representações gráficas, né? Então nós iremos estudar o gráfico de barras, o histograma, gráfico de setores, gráfico de linhas e o pictograma, certo? Então vamos ver qual a utilidade mais comum, né? Quais são os gráficos mais adequados para alguns tipos de situação, para que nós possamos também, além de compreender corretamente, o gráfico mais adequado para as situações. O primeiro gráfico ele é o gráfico de barras, certo? Então,
o gráfico de barras ele serve, se você observar, para comparar várias variáveis, né? No sentido de que possamos ver qual maior ou menor de maneira mais fácil, né? Então, sempre vocês vão ver no gráfico de barras que existem o plano cartesiano, né? O eixo, aqui nesse caso, é o eixo dos continentes, e aqui é o eixo da população em milhões de pessoas. Aí o que é que acontece aqui? Nós iremos observar que se formos ler esse gráfico, está bem claro que o continente que possui a maior parte da população mundial é o continente asiático, né? Essa barra maior, meia roseada, tá? Enquanto o continente que tem a menor população mundial no mundo é a Oceania, né? Então, podemos aqui extrair muitas informações de modo que a gente possa explorar o gráfico de barras da maneira mais completa possível. Então, existem dois tipos de gráfico de barras. Existe o gráfico de barras verticais, que é esse exemplo aqui, como também existe o gráfico de barras horizontal, né? Então, aqui a gente vê exatamente, certo? Como também ele é um gráfico de fácil compreensão, certo? E aí aqui a gente vê que temos informações riquíssimas, né, no que se refere à questão do turismo no Brasil no ano 2013. Mas no momento que a gente, do primeiro momento, a gente vai observar essa questão que os gráficos de barras é uma ferramenta bastante interessante para comparar diversas variáveis num gráfico só, né? Então a gente vê aqui que o país que trouxe mais turistas para o Brasil foi a Argentina, seguido dos Estados Unidos e assim por diante. Agora nós iremos ver o que é um histograma, né? O histograma ele tem uma característica que ele é semelhante ao gráfico de barras verticais, certo? Então a gente já sabe que nós iremos trabalhar com barras verticais também no histograma, mas ele tem uma finalidade, certo? É que o histograma ele é usado para variáveis quantitativas, de acordo com o texto. E, além disso, não é qualquer tipo de variável quantitativa, ela tem que estar agrupada em intervalos, né? Que a gente viu na aula anterior como montar os intervalos, certo? Aí aqui a gente vai ver uma linguagem mais técnica, que ele vem dizer aqui o seguinte: o histograma é um gráfico formado por retângulos contíguos. Então, o que significa a palavra contíguos? É que estão em contato entre si. A gente vai ver a representação gráfica do histograma, certo? Então, diferentemente do gráfico de barras, né, o histograma ele é usado para variáveis quantitativas e agrupados em intervalos, e além disso, os retângulos tocam entre si, certo? Aí o que é que acontece? Aqui ele está mostrando que no histograma a pessoa pode trabalhar tanto a frequência absoluta quanto a frequência relativa de cada classe, né? Então, o segmento, que é a base do retângulo, né, de acordo com o texto aqui, a base corresponde o intervalo, a classe, certo? A classe do intervalo, a base do retângulo, e a altura dele é onde nós leremos a frequência, que pode estar sendo representada de forma absoluta
ou de forma relativa. Aqui nós iremos ver exatamente isso que eu acabei de mencionar, certo? Onde o histograma aqui nós temos essa parte da altura dos alunos do ensino médio. Se nós observarmos com atenção, nós vimos que eles foram agrupados em 7 intervalos, certo? Então, aqui, em 7 intervalos, onde o mais baixo era 1,60 m e a amplitude do intervalo foi de 5 centímetros, tá? Aí, aqui, nós temos a frequência absoluta e relativa. Agora, veja como eu estou querendo mencionar aqui para vocês, é a questão de como ler um histograma. A base do retângulo aqui, ó, de 1,60 m a 1,65 m, essa base aqui, sempre vai se referir ao intervalo correspondente, ó. Tá vendo? E aí o que é que ocorre? De 1,65 m para 1,70 m, nós já temos outro intervalo. E assim por diante, tá ok? 1,70 m a 1,75 m. Isso aqui, a novidade do histograma em comparação ao gráfico de barras é essa. Aí, a parte da altura aqui, o autor do gráfico ele escolheu usar o termo percentual, certo? Então, se ele escolheu usar o termo percentual, isso quer dizer que na parte da altura do histograma, a frequência que vai ser usada para cada classe vai ser a frequência relativa. Ó. A primeira classe de 1,60 m a 1,65 m foram 5% dos pesquisados. Aí já está tudo aqui discriminado, certo? Se nós continuarmos aqui, cada classe na sequência teve a sua porcentagem informada também no histograma. Aí, pela leitura que a gente vê do gráfico, nós temos muitas informações, né? Então, a classe mais alta são entre pessoas de 1,75 m a 1,80 m, mas na realidade não chega a ser 1,80 m, fica em 1,79 m. Então, o grupo de altura mais comum é entre 1,75 m e 1,79 m, tá? E o mais raro são as pessoas que estão acima de 1,90 m, né? Que só tem 2 casos, mas no percentual também vimos que equivale a 2,5% das pessoas que estão participando dessa pesquisa. O terceiro gráfico aqui é chamado de gráfico de setores, né? Ele é popularmente conhecido como gráfico de pizza, né? Então, para que serve isso? É porque o gráfico de setores é um gráfico circular, onde, de acordo com cada variável que você for trabalhar, com cada valor, você vai ter um pedaço desse círculo para ser representado, certo? Aí o que é que acontece? Sabendo que a gente pode trabalhar dessa forma, tá? Então, nós devemos saber de um conhecimento básico que um ângulo de uma volta completa é equivalente a 360 graus. Então, isso nos mostra que quando formos trabalhar a construção de um gráfico de setores, nós precisaremos usar a regra de 3 ou as proporções, né? Então, aqui a gente vê que 84% da população brasileira no censo de 2010 se encontra na zona urbana, enquanto 16% se encontra na zona rural. Mas como montar um gráfico de setores, certo? Utilizando as medidas dos ângulos. Aí aqui agora a gente vai ver um exemplo, certo? Que é justamente disso aqui, do gráfico que a gente viu anteriormente. Aí o que é que acontece? Nós iremos sempre trabalhar que 100%
é equivalente a 360 graus, certo? E 84%, no caso, que é o pedaço da zona urbana, se eu não sei quantos graus vale, equivale a X. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente trabalha o produto do meio pelos extremos, que é a famosa proporção, certo? Aí vai ficar 100 vezes X, que é igual a 100x, que é igual a 360 vezes 84. Certo? Aí x vai ser igual. Só estou aqui mostrando o passo a passo do cálculo para 360 vezes 84 e o contrário de multiplicar é dividir. Eu pego esse resultado e o divido por 100. Quando fizermos isso, nós iremos chegar a esse resultado de 302,4 graus. Né? Mas agora o que é que acontece? Se eu tenho 302,4 graus, eu tenho que observar o seguinte, que as subdivisões do grau também existem, que são grau, minuto e segundo, certo? Então, 1 grau é bem parecido com a questão do relógio, tá? 1 grau é igual a 60 minutos. Só que a gente não escreve a abreviação minuto, a gente escreve uma aspa, tá? Então, se 1 grau vale 60 minutos, 0,4 grau, que foi o que ficou lá, equivale a x, certo? Vou botar y aqui, só para mudar. Aí a gente aplica a mesma técnica que foi mencionada anteriormente e nós iremos perceber que o resultado disso aqui, do cálculo de y, vai ser igual a 24 minutos, certo? Então, por isso que houve a transformação de 0,4 graus em 0,4 grau, melhor dizendo, em 24 minutos. Por isso que 302,4 graus equivale a 24 minutos. Da mesma forma, a gente faz com os habitantes da zona rural. Do mesmo jeito, tá bom? Aí aqui o autor sugeriu subtrair 360 menos 302,4 para facilitar, porque só tínhamos dois valores, né? Mas se tivéssemos 3 ou 4, aí o mais aconselhável é fazer a proporção. Aí somente no último valor é que você faria essa diferença aqui, mas eu particularmente acho melhor fazer a proporção. Pronto, aqui nós iremos falar agora sobre o gráfico de linhas. O gráfico de linhas é bom para comparar algo que aconteceu durante um espaço de tempo. Então aqui a gente está vendo que nesse gráfico ele está mostrando o número de mortes por dengue no estado de São Paulo entre os anos de 2001 a 2015. Então, quando eu quero comparar o andamento de uma variável só no decorrer do tempo, o melhor gráfico de se trabalhar é o gráfico de linhas, certo? Então aqui a gente está vendo que o estado de São Paulo
houve 2 anos onde realmente os casos de mortes por dengue houve aumentos significativos, que foi no ano de 2010, que saiu de 7 para 2009 para 141, por exemplo, um aumento absurdo. E de 2014 para 2015 já não foi um aumento tão grande como em 2010, né? 169 casos de mortes por dengue no estado de São Paulo, tendo em vista que esse número de mortes era até o dia 18 de abril de 2015, ainda não tinha nem fechado o ano. Isso quer dizer que o crescimento provavelmente até o fim do ano iria ser bastante, vamos dizer assim, grande. E o pictograma é o gráfico onde a gente usa figuras para representar, certo, o assunto que nós estamos tratando, certo? Aí o que é que acontece? A gente está vendo que o gráfico de pizza aqui está falando sobre número de vendas, certo? No período de 6 meses. Aí o que a legenda nos explica? Que cada gráfico, cada pizza dessa representa o quê? 200 pizzas vendidas. Então aqui só é sempre multiplicar por 200. O que nós vemos, ó, no mês de março, 200 2 vezes 400, abril 600, maio 800 mais a metade. Então a metade aqui, se a gente observar, da pizza, se a pizza toda vale 200, a metade vale 100. Aí o que é que acontece? 800 mais 100, 900. Em julho, aqui a gente já vê um quarto da pizza só. Ou numa linguagem mais popular, metade da metade, certo? Então, se a metade de 200 é 100, então a metade de 100 é 50. Aí aqui o que é que a gente vai fazer? O mês de julho, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1450, tá? E no mês de agosto, no caso, foi a metade mais um quarto. Então, a metade aqui de 200 é 100, mais um pedaço de 50. Aí, aqui, no caso, esse pedaço aqui representa, certo? Aí, aqui a gente multiplica 200 vezes a quantidade de pizzas completas e, no fim, soma com 150. Então, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1600, mais 150 vai dar 1750 pizzas que foram vendidas no mês de agosto. Então aqui o pictograma, pelo fato de o gráfico ser representado por um desenho que representa a temática do assunto que vai ser exposto pelo gráfico, vai facilitar ainda mais a compreensão do leitor, certo? Aí aqui, minha gente, nós estamos encerrando essa aula, né? As atividades estarão postadas no Google Classroom, também enviadas ao e-mail da escola, para vocês buscarem ela impressa para resolver a atividade, ou também vocês podem baixar o arquivo no Zap, tentar responder e mandar para o meu privado, certo? Para que eu possa monitorar a participação de vocês. Então, desde já agradeço a atenção e bons estudos.